Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem endividados, mesmo sendo fiéis na igreja, orando, jejuando e entregando dízimos regularmente? A verdade é que há um princípio espiritual e bíblico sendo ignorado por muitos. E é justamente esse princípio que eu vou te revelar neste vídeo. Não é apenas uma dica financeira. É um segredo revelado pela palavra de Deus, capaz de transformar completamente a sua vida financeira, emocional e espiritual. E se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, nunca mais vai cair no ciclo da dívida. A primeira coisa que você precisa entender é que as dívidas não são só um problema de dinheiro. Elas são, na maioria das vezes, um reflexo de um problema muito mais profundo. Um problema de visão, de governo e, principalmente, de obediência aos princípios bíblicos. Em Provérbios 22:7 está escrito: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso é muito forte. A Bíblia está dizendo que quando você vive endividado, você se torna escravo, não de Deus, mas do sistema, da pessoa ou da instituição que te emprestou. E sabe o que é pior? Muitos já se acostumaram com essa escravidão. Acham normal dever o cartão, o banco, o carnê da loja, o financiamento. Mas Deus não te chamou para ser escravo. Ele te chamou para ser livre. E a liberdade financeira começa com uma mudança de mentalidade. Quando você começa a entender que a dívida não é só uma questão prática, mas também espiritual, tudo muda. Porque aí você para de tratar o problema só com calculadora e começa a tratar com a palavra de Deus. E a Bíblia está cheia de direções para quem quer se libertar das dívidas e viver de forma próspera, de verdade. E deixa eu te dizer, prosperidade bíblica não é ostentação, não é carro do ano nem casa na praia. Prosperidade, segundo a Bíblia, é ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. É ter paz, é ter equilíbrio, é ter o suficiente e ainda poder abençoar os outros. Mas por que tantos cristãos não vivem isso? Porque cometeram e continuam cometendo 3 erros muito comuns. O primeiro erro é viver sem planejamento. A Bíblia já ensinava isso em Lucas 14:28, quando Jesus diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Ou seja, até Jesus nos ensinou a fazer contas antes de agir. Mas a maioria vive no impulso. Compra sem pensar, gasta sem calcular. E depois pede a Deus um milagre. Mas Deus não se move por emoção. Ele se move por princípios. E o princípio é planejar antes de agir. E não se engane, planejamento não é falta de fé. Pelo contrário, é uma expressão da fé madura. É você dizendo: Senhor, eu confio tanto no teu propósito que estou organizando a minha vida para cumpri-lo. O segundo erro é buscar status em vez de propósito. Tem gente que se endivida para parecer próspero. Compra roupa cara, celular novo, carro que não pode pagar, tudo para mostrar que está bem. Mas por dentro está desesperado. Essa aparência de bênção é uma armadilha. Deus não quer que você pareça abençoado. Ele quer que você viva como alguém abençoado. E isso começa na simplicidade, na verdade e na obediência. O mundo grita por aparência, mas o reino de Deus se constrói na essência. O terceiro erro é negligenciar os princípios do reino. Muitos acham que prosperar é só entregar o dízimo e esperar Deus fazer tudo. Mas a Bíblia diz em Provérbios 1:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Dízimo é um princípio, mas não é o único. Deus quer que você seja fiel nos 10% e sábio nos 90%. Porque Ele não te chamou só para dar, Ele te chamou para administrar. E a administração é uma habilidade que se desenvolve com tempo, humildade e prática. Você aprende a dizer não para o agora para dizer sim para o seu propósito amanhã. E agora, eu quero compartilhar com você os 3 princípios que, quando aplicados, quebram o ciclo da dívida e ativam o processo da libertação financeira. Anota isso com atenção. O primeiro princípio é quebrar o imediatismo. O mundo hoje nos empurra para o agora. Compre agora, pague depois. Use agora, pense depois.
Mas a Bíblia ensina o contrário. Ela diz para termos paciência, para semearmos com sabedoria, para colhermos no tempo certo. Quando você aprende a esperar, você se liberta. Porque quem tem pressa paga mais caro. Quem tem controle conquista com propósito. E deixa eu te dizer uma coisa. O tempo que você espera em obediência nunca é tempo perdido. É tempo de preparo. O segundo princípio é honrar a Deus com 100% e não apenas com 10%. Muita gente dá o dízimo e acha que os outros 90% são seus, mas não são. Tudo vem de Deus e tudo deve ser administrado com temor, com responsabilidade e com consciência. Quando você entende que o seu salário não é só seu, mas um recurso confiado por Deus, você começa a gastar de forma diferente. Você ora antes de comprar. Você consulta o Espírito Santo antes de assumir uma parcela. Você pergunta a Deus se aquilo é parte do seu propósito ou só um capricho do seu ego. E muitas vezes o Espírito Santo vai te dar sabedoria para gastar menos, investir melhor e até abençoar alguém, porque tudo isso também é prosperidade. O terceiro princípio é agir com disciplina radical. Não adianta só orar. Você precisa se mover. Tem gente que ora para sair das dívidas, mas continua gastando como antes. Isso não é fé, é incoerência. Às vezes, a sua libertação começa com decisões difíceis. Cortar o cartão de crédito, vender algo que ama, sair do aluguel caro, cancelar assinaturas desnecessárias. Isso dói no começo, mas gera frutos no final. E é melhor viver apertado por um tempo do que viver endividado a vida inteira. Deus trabalha com quem se posiciona. E toda obediência gera uma recompensa invisível no mundo espiritual antes de se manifestar no mundo natural. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu já tentei de tudo. E é aí que entra o segredo mais poderoso. Deus não quer que você saia das dívidas apenas pelo esforço humano. Ele quer te ensinar a depender dele. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Sabedoria é o que você mais precisa. Mais do que dinheiro, mais do que uma renda extra, mais do que um curso. Porque quem tem sabedoria encontra soluções onde outros só veem problemas. Quem tem sabedoria ouve a voz de Deus e evita armadilhas. Quem tem sabedoria prospera com pouco e administra o muito. E eu quero terminar com uma verdade que pode mudar sua vida. Você não nasceu para viver preso em dívidas. Você nasceu para manifestar o reino de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive nas finanças. Deus não quer que você viva limitado, sufocado, acorrentado por boletos. Ele quer que você seja livre para viver o propósito que Ele escreveu para você. Mas essa liberdade começa com uma decisão. A decisão de obedecer, de confiar, de romper com o sistema do mundo e viver pelos princípios do reino. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta, aqui embaixo, eu escolho viver livre das dívidas com a direção de Deus. Vamos construir juntos uma geração que prospera com sabedoria e fé.